E aí, galera do nono ano, pois é, demorei um pouco para postar vídeos. Vocês sabem que há uma grande sobrecarga devido à situação que a gente está vivendo e corre até o risco de um colapso, né, em relação ao uso da internet. Esperamos que as coisas possam logo voltar ao normal, tá certo? Então esse é o primeiro de uma série de vários vídeos que nós iremos fazer até que voltemos à normalidade. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, bondoso Pai, Senhor, esteja conosco, aumente a nossa fé e ajude-nos, Senhor, a ver com os nossos olhos essa realidade ser normalizada. Esteja com o nosso momento aqui de estudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já começamos um pouquinho a trabalhar a Revolução Russa, né? Mas alguns historiadores colocam as revoluções russas. Por que, professor, há essa diferença no termo revolução e revoluções? Porque, como nós vamos ver, pelo menos aconteceram duas revoluções na Rússia no início do século XX, ok? Uma revolução um pouco mais próxima à ideia burguesa e outra, né, mais mergulhada aí nos ideais de Marx, filósofo alemão do século XIX. Muito bem. A primeira coisa que eu preciso mencionar aqui é a situação da Rússia no início do século XX. A situação ela não era uma situação boa, era uma situação, na verdade, muito delicada. A Rússia é um país do leste europeu e ela, se comparada com as demais nações europeias, ela estava muito atrasada em diversos aspectos. Havia um regime político chamado czarismo, e o czarismo era um resquício do absolutismo, sim, aquele absolutismo que havia sido extinto em diversos lugares da Europa ainda no século XIX, início do século XIX. E nós estamos falando aqui de início do século XX e ainda se vivia esse regime autoritário, autocrático, com o poder todo concentrado na mão do czar. Esse termo czar vem de César, lá do Império Romano. Então, de uma forma específica, havia um atraso político em relação aos demais estados europeus. Haja vista, vários países já haviam criado uma monarquia parlamentarista, ok? E é dentro desse contexto de autoritarismo, de intolerância política, que surge um partido político, que é o Partido Operário Socialista Russo, que vai ser fortemente influenciado pelas ideias do filósofo Marx. Vamos aqui, em poucas palavras, definir qual era a orientação ideológica desse partido. Esse partido acreditava, inspirado nas ideias de Marx, que a sociedade ela estava em um processo evolutivo e que iria chegar ao nível superior do progresso. Esse progresso e esse nível social, ele só poderia ser alcançado se os sistemas que ajudavam a ampliar as desigualdades deixassem de existir. Em outras palavras, é uma crítica severa ao sistema capitalista. E o mais interessante de tudo isso é que, na visão de Marx, que era seguida então pelo Partido Operário Socialista Russo, é que a humanidade ela passaria por diversas fases. O capitalismo seria uma dessas e seria substituída pelo socialismo, que seria a fase inicial para se chegar ao comunismo. Dentre as outras coisas definidas por Marx e pelo partido, a extinção da propriedade privada deveria ser alcançada
para que não houvesse mais desigualdades sociais. Então, o socialismo seria a primeira fase para se chegar ao comunismo, ok? E um outro elemento importante, frisando aqui o pensamento de Marx, é que a substituição de um sistema político, social e econômico por outro estava diretamente relacionada à luta de classes. Então, a luta de classes existentes entre os burgueses e os operários ajudariam a chegar à nova fase da sociedade, que seria o socialismo. Então, durante o período socialista, idealizou Marx, estaria sendo colocado, fincado os princípios para se chegar ao tão sonhado comunismo, onde não haveria mais Estado, onde não haveria mais leis, onde não haveria mais desigualdades sociais, e o homem chegaria ao seu nível supremo de existência. Então, basicamente, eram essas ideias que permeavam a cabeça das pessoas que eram membros do Partido Operário Socialista Russo. Então, esse partido começa a fazer duras críticas ao regime czarista. Durante o período que nós estamos aqui mencionando, início do século XX, nós precisamos também pontuar a dificuldade econômica que vivia a Rússia. Então, a Rússia havia se tornado um país imperialista, mas ele ainda era muito dependente da produção agrícola. Já no final do século XIX, começa-se então na Rússia a se promover o processo de industrialização. Mas esse processo de industrialização, que é tardio, ele se tornou uma forma de exploração econômica gravíssima. E os operários que trabalhavam nas indústrias eram explorados e praticamente não tinham a mínima condição de ter uma vida digna. Então, já havia um problema no campo muito acentuado e agora passa a haver também um problema social gerado pela exploração econômica na recente indústria russa. Além disso, a desigualdade social era extrema, né? E havia um descontentamento que só se ampliava no decorrer do século XX, devido às péssimas decisões políticas tomadas aí por Nicolau II, que foi o último czar russo de uma dinastia que já governava mais de 200 anos. Então, somado a esses problemas, nós temos os fracassos, tanto na guerra russo-japonesa, que aconteceu entre o período de 1904 e das sucessivas derrotas que o próprio Nicolau II obteve, trazendo agora a insatisfação também dos militares. Então, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial também contribuiria bastante para a impopularidade, então, do regime czarista. Percebam que esses elementos eles nos ajudam a entender como o processo revolucionário ele foi tomando forma no início do século XX. Na nossa próxima aula, nós iremos falar então sobre um evento que é dado como pontapé inicial para a Revolução Russa, é o que diz respeito ao Domingo Sangrento, e também falaremos sobre as duas fases da Revolução Russa, o período menchevique e o período bolchevique, ou a Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. Qualquer dúvida, entrar em contato pelas redes sociais, preste atenção nas atividades postadas na plataforma e no seu período exato, o prazo correto para entregar. Ok? Forte abraço. Até a próxima.